Boa noite a todos. Estamos iniciando a quinta palestra do quarto ciclo de palestras da Academia Juiz Forana de Letras sobre o tema Machado de Assis. Passo a palavra ao presidente da Academia, presidente em exercício, Arlindo Tadeu Hagen, para dar as boas-vindas a todos e abrir esta palestra. Muito boa noite a todos. É sempre uma alegria estar falando em nome da nossa querida Academia Juiz Forana de Letras. Mais uma vez a Ceci, por compromissos já assumidos anteriormente, não pode estar conosco nessa noite. Evidentemente vai assistir a palestra mais tarde do Guilherme. Eu sou Arlindo Tadeu Hagen, sou um homem branco, cabelos e barba castanhos já grisalhos, uso óculos, e estou com uma camisa verde. E é uma alegria a gente poder falar de Machado, falar com amigos queridos, como Guilherme Salgado, companheiro aí de tantas jornadas, amigo queridíssimo. E não estamos hoje aqui numa trinca alvinegra, né? Então, de modo que sigam o líder, né? Eu, Beth e Guilherme, alvinegros de coração. E volto a palavra, então, para a Beth, para que ela possa nomear o currículo do Guilherme e dar sequência aos trabalhos da noite. Uma boa palestra a todos. Eu sou Maria Elizabeth Saqueto, conhecida como Beth Saqueto, sou a coordenadora deste ciclo de palestras e hoje eu estou mediando a palestra de Guilherme Salgado Rocha, porque Marisa Timpone está em outro compromisso. Eu sou loira, meus cabelos são na altura dos ombros, eu estou com batom vermelho, eu estou vestida com um vestido azul marinho com poá branco, e eu acho que é só. Estou usando um brinco azul, um colar com Nossa Senhora Aparecida, que eu amo profundamente, e eu acho que essa é a minha apresentação, certo? Porque vocês já estão acostumados comigo. Bem, eu vou apresentar agora o palestrante da noite. O palestrante da noite é Guilherme Salgado Rocha. Ele nasceu em Juiz de Fora, é casado, tem 2 filhos e hoje está com 64 anos. Ele é jornalista de profissão e revisor. Ele entrou na Academia Juiz Forana de Letras em 2019, ocupando a cadeira de número 29. Ele é autor de Pense no Haiti, Reze pelo Haiti. E ele esteve no Haiti por um mês, e essa ida ao Haiti permitiu que ele escrevesse este texto. E também é o autor de Um Quarto com Vista para o Mundo, que é a biografia de Maria de Lourdes Guarda. Esta mulher passou 50 anos de sua vida deitada em uma maca que o Hospital Humberto Primo de São Paulo foi obrigado a oferecer a ela. Ele também escreveu as biografias de Chico Pinheiro, Margarida Alves e Santo Dias da Silva. E incursões pela literatura infantil, ele escreveu Luiz, o Papai Dormiu de Novo, e o outro livro, O Menino Feijão. Este, brevemente, porque o currículo dele é longo, mas de uma forma bem sintetizada, este é Guilherme Salgado Rocha, membro da Academia Juiz Forana de Letras, que nos brindará hoje com uma palestra sobre a memorável obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Guilherme, a palavra é sua. Desejo-lhe muito sucesso na sua apresentação. Muito obrigado, Beth, obrigado a todos vocês, muito carinho, agradeço sinceramente a presença, a participação, e que bom que está sendo gravado, porque depois quem não pôde estar aqui vai ouvi-las, tomara. Então, eu sou branco também, cabelo castanho, louro, camisa branca,
uso óculos, e atrás de mim aqui eu faço questão de mostrar, não sei se dá para ver, um quadro de um amigo muito querido do Rio de Janeiro, que se chama, o artista se chama Marco Velázquez. E esse quadro chama-se Oito Girassóis, em homenagem ao Van Gogh, sabe? Que ele fez para o Van Gogh. É um quadro grande que está aqui na parede, daqui ele não sai. Estou aqui na minha casa, na Rua Espírito Santo, no centro de Juiz de Fora. Nazaré está abaixo? Para mim está, porque eu tenho aparelho de audição, mas mesmo assim está baixo. Chega um pouquinho, por favor, mais perto do microfone, não sei. Desculpa, Guilherme. Não, perfeito. Assim melhorou? Assim melhorou, Nazaré? Melhorou sim. Obrigada, Guilherme. Então tá. Você pode ir me dizendo aí, tá, Nazaré? Se tiver muito baixo e tal, aí eu vou. Olha, queridas e queridos, usar hoje esta edição aqui de Memórias Póstumas, que é uma edição, a capa é maravilhosa. É uma edição recente do Clube de Literatura Clássica, que é uma editora de... Não perdi o nome agora, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Você imagina, né? Dois irmãos que todo mês eles mandam para quem... um livro. Você pode ficar até sem assinar um mês, caso não te interesse e tal. E eu assinei e adorei. E essa é uma edição muito bem feita, muito bonita, que tem... ela é... Como é que chama isso? Ilustrada. Entendeu? Ilustrada, toda ilustrada. Então, é essa que eu vou usar. Tá bom? Porque eles mandam um livro e mandam uma foto. Ó. Essa é a foto do Machado. Olha que foto bonita. E aqui atrás está escrito: senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Achei maravilhosa essa escolha deles para que vem atrás da foto do Machado. Tá bom? Então, vou começar dizendo o seguinte, que é uma passagem conhecidíssima, né, dele, mas que ilustra bem o nosso momento aqui, de estarmos juntos e nessa noite. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. O livro tem uma característica muito curiosa, que foi escrito por um defunto autor. Depois dele ter morrido, que ele olha a vida dele, e aí, como ele não tem compromisso com nada, nem com ninguém, ele pode dizer e desdizer o que quiser. E aí ele passeia em 160 capítulos, os mais díspares possíveis, sabe? Por uma história da República Brasileira que chegou quando ele estava escrevendo. Machado de Assis escreveu e escreveu. Repito aqui o epíteto wagneriano lacerdiano da semana passada. É um escritor inevitável. Joaquim Maria Machado de Assis é mesmo inevitável. Por prazer ou por seus livros serem sempre e sempre indicados em concursos os mais diversos. Eu fico pensando assim, os que escolhem os livros, na hora de escolhê-los para um concurso, o que nós vamos escolher agora? Machado de Assis. Acho que Machado de Assis é o primeiro que entra na lista, sabe? Bastam alguns cliques na internet e nos vem verdadeira profusão. Profusão de pessoas comentando, estudiosas e estudiosos narrando Joaquim Maria, pensadoras e pensadores, mestras e mestres. Não só, felizmente, memórias póstumas,
mas a obra inteira de Machado de Assis. Quincas Borba, Dom Casmurro, etc. Memórias Póstumas virou filme. Reginaldo Farias no papel principal, além da presença sempre magistral de Sônia Braga como Marcela. Aí vocês, quem não conhece ainda Marcela, eu vou dizer quem é. Nosso ensino de literatura, exceto as honrosas exceções, e aqui usando aqui uma brincadeira com Machado, ufa, Joaquim Marianas e Joaquim Marianos que o comprovam. Esse ensino nosso, curricular, cotidiano, transformou o nosso Joaquim Maria em um escritor taciturno. Não podemos nunca nos esquecer que ele era epilético, negro, gago e nascera pobre e não teve acesso aos estudos. Esse não teve acesso aos estudos, isso para mim é algo que tem que ser muito, porque nós estamos falando de 1800 e pouco. Vocês imaginam quem naquela época não teve acesso aos estudos, né? Não teve acesso a uma faculdade, não pôde frequentar uma faculdade. Então, o Joaquim Maria era de uma absurdamente inteligente. E para aprender a língua francesa, por exemplo, ele afeiçoou-se a um padeiro, mestre na língua. Há estudiosos que acreditam a doença, a epilepsia, um drama maior do que a raça. Ou seja, ele tinha mais vergonha de ser epilético do que ser negro. Venhamos e convenhamos. Naquele período da nossa história, tudo era mais complicado, tudo. Viveu ao lado de sua Carolina Augusta Novaes, de 1869 a 1904. Vamos tratar de sua obra mais importante, na opinião da maioria. Brás Cubas foi escrito originalmente em formato de folhetim, publicado na Revista Brasileira no ano anterior, 1880. Veio à luz, portanto, em 1881. Característica da obra: mulheres fortes. Marcela e Virgília, por exemplo, igualmente conduzem a trama. Temos exemplos concretos aqui na nossa literatura. Milor Fernandes, genial escritor e humorista brasileiro, detestava Machado e amava Guimarães Rosa. Ferreira Goulart, nosso poeta, era o oposto. Amava o Rosa, detestava Joaquim Maria. Memórias Póstumas é considerada a primeira obra realista da literatura brasileira. E aqui peço encarecidamente que as professoras, os professores, os que leem Joaquim Maria como parte integrante de sua vida, acordam procurando uma de suas obras, não almoçam, não jantam, sempre com um machado na mão, não concretamente, porque somos um grupo anti-violência, mas aqui é só o Machado de Assis. Mas querem um Joaquim Maria que se lê, que se ama, textos nos quais nos perdemos, e nos perdemos com a mais absoluta concessão, a mais solidificada cessão. E peço que me corrijam em qualquer escorregada que eu der. Não sou apenas um fã, não sou um estudioso de Machado de Assis. A Márcia Leal, minha prima, que eu já vi que está aqui, querida amiga e prima de Coronel Fabriciano, mestra em literatura brasileira, também tem essa oportunidade de me corrigir, tá, Marcinha? Sem medo de dar essa escorregada, há duas literaturas brasileiras, antes e depois de Memórias Póstumas. Falo isso sem medo de errar.
a primeira obra realista em que o narrador faz uma análise crítica da sociedade. Sem idealizações românticas, ele retrata com fidelidade e ironia a hipócrita burguesia do século XIX no Brasil. Memórias Póstumas rompeu com o romantismo e abriu-se-lhe a ele, Joaquim Maria, o realismo. O realismo foi, na verdade, um antirromantismo, pois se rejeitavam subjetividade e sentimentalismo. Estou indo bem até agora? Está depressa ou estou tranquilo? Mais devagar? Tá bom? Está ótimo, está muito bom. Obrigado, querida. Pode continuar, Guilherme, tudo bem. Tá joia. Devemos sempre levar em conta que Memórias Póstumas é um livro que começa, coincidentemente, ele tendo 64 anos, estou dizendo porque eu também tenho 64, mas é absolutamente intercalado com os mais dissonantes capítulos. São 160, e quem nos dera empaticamente situar-nos naquela época. Porque ele, Machado, aos 25, 26 anos, já era referência nacional. O seu enterro, eu vi fotos do enterro dele, o seu enterro foi um acontecimento. Aqui agora vou ao livro, certo? Falei um pouco sobre Machado, então vamos aqui. Um minutinho. Página 20. Página 20, capítulo 2, ele já trata do emplasto que ele pretende criar. Com efeito, agora, abre aspas, com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas que é possível crer. Eu deixei-a lá. Súbito, deu um grande salto. Estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco. E aqui, gostaria só de lembrar para vocês, voltando ao que eu escrevi, que a hipocondria não deve ser entendida em seu antigo sentido, como mania de doença, mas como melancolia. Olha que genial. Então, ele queria criar um emplasto anti-melancolia. Perfeito. Agora, para um começo mineiro de Memórias Póstumas, vou à página 21, em que ele diz: não, perdão, 46. Vou à página 46, em que ele diz: eles estavam numa festa nesse dia. Aí ele, Machado, abre aspas, dada a hora, achou-se reunida uma sociedade seleta, vírgula. O juiz de fora, 3 ou 4 oficiais militares, alguns comerciantes e letrados. Essa festa, esse capítulo 12, intitula-se Um Episódio de 1814. Ele tinha 9 anos, o Machado, o Brás Cubas. E ele estava nessa festa, que era um tédio a festa. E ele doido por uma compota que estava sobre a mesa. E um doutor Vilaça, um dos membros da festa, que era glosador, pegava uma palavra e fazia uma glosa,
E ele continuou com a glosa sem permitir ao Brás Cubas ter acesso à compota. Aí, ele, Brás Cubas, o que fez? Eu vou me vingar desse doutor Vilaça. Terminada a glosa, desceram doutor Vilaça e a nossa querida... perdi o nome dela agora. Tá bom. Dona Eusébia, uma robusta, ele fala, uma robusta donzelona. Ele, com 9 anos, nos jardins lá da chácara, testemunhou um beijo do Vilaça e Eusébia. Eusébia era casada. Vilaça era casado. Depois de ela dizer que era melhor morrer, pois distante estava do amor do Vilaça. Beth, isso que você fala do emplasto, eu também anotei, está mais para frente. Deixa eu ver se... Porque ele queria exatamente isso. Ele queria... está aqui, está no mesmo capítulo, perdão, está no mesmo capítulo. Obrigado, Beth. Agora, porém, sobre o emplasto, que estou do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas 3 palavras: emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas. De um lado, filantropia e lucro. De outro, sede de nomeada. Digamos, amor de glória. Então, ele queria um emplasto, era para se promover, para ter visibilidade, como se usa hoje. Então, aí tem uma coisa aqui que eu gostaria de apresentar para vocês, dizer para vocês, que se há no livro excesso de referências intertextuais, porque são absurdamente, quer dizer, na minha visão, né? Muitas notas, muitas referências. Eu acho até que várias nos ajudam a acompanhar o texto, sabe? Navegar pela obra. Mas, em outros momentos, pareceriam citações em excesso. Referências grega, da literatura grega, latina, mitologia, literatura romana, inglesa, português arcaico, francês, história mundial, história do Brasil. E é muito curioso que a gente, lendo o livro, você não vê no livro que isso era pedantismo. Não dá para perceber. Sabe, o Machado, até tem uma menina aí no YouTube que falou, não, ele era pedante assim. Não, não era pedante. Ele era inteligente e buscava notas e tratava no livro, sabe, uma passagem, por exemplo, que você tem que ver. Você busca lá nessa obra, que tem todas as notas, você vai lá embaixo para ver a que ele estava se referindo. Os 60 capítulos retratam Brás Cubas que nada fez na vida, exceto ter nascido em um berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Mas, mais adiante, caso erguêssemos da justiça a clava forte, aquele filho seu certamente fugiria à luta, porque ele gostava mesmo era perambular, namorar, um verdadeiro filho de papai, que passava dias, horas e meses sem um fruto sequer. Ou seja, é uma vida, assim, uma vida, entre aspas, vazia. Mas ele compara, para vocês terem uma ideia, ele compara a morte dele à morte de Moisés, no Pentateuco. Final do Pentateuco é o livro do Deuteronômio,
E o Moisés, capítulo 34, versículos 10 a 12, não se levantou mais em Israel profeta comparável a Moisés, com quem o Senhor conversava face a face. Ninguém o igualou quanto a todos os sinais e prodígios que o Senhor o mandou fazer na terra do Egito, diante do faraó, de seus servos e de sua terra. Nem quanto a todos os feitos e as terríveis ações para. Ou seja, Moisés está anunciando a própria morte, dizendo que vai morrer. Então ele, Brás Cubas, diz: eu sou igual a Moisés. Bastante pretensioso, né? Mas não era. Ele não era pretensioso. Você não vê essa pretensão. É um livro belíssimo, belíssimo, sabe? E, então, agora eu vou dizer para vocês como ele nasceu, que é muito interessante. Página 39, chama-se capítulo 10, naquele dia. Naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Nasci. Recebeu nos braços a Pascuela, que se gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de fidalgos. Não é impossível que meu pai lhe ouvisse tal declaração. Creio, todavia, que o sentimento paterno é o que induziu a gratificá-la com 2 meias dobras, que era uma moeda da época. Lavado e enfaixado, fui desde logo o herói da nossa casa. Então, o bebê já era um herói, já nasceu um herói. Né? E aí, os que estavam ali perto começam a conversar sobre o que seria Brás Cubas, quando adulto. Né? Então, um fala uma coisa, o outro fala. Aí ele diz: meu tio Ildefonso, então simples padre, farejava-me cônego. Cônego é o que ele há de ser. E não digo mais por não parecer orgulho. Mas não me admiraria nada se Deus o destinasse a um bispado. Então, quer dizer, é um livro, né? E ele tem... Ele tem isso. Agora, vou ler para vocês uma passagem que ele trata da Marcela. Aí ele vai conhecer a Marcela, ele tem 17 anos, e ela já não me lembro se diz a idade dela, mas ela era espanhola, prostituta, e para alegrar a Marcela, ele tirava do pai e dava para a Marcela em joias, porque ela gostava de joias. Tá? Então, diz aqui: primeiro explorei as larguezas de meu pai. Ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza. E ele transformava esse dinheiro em joias. Aí, quando o pai descobre para onde estavam indo as joias, o pai o manda estudar em Coimbra, estudar direito em Coimbra. E ele vai. Obrigado aí, ele vai. E aqui tem aquela famosa frase dele, que ele diz que perdão aqui, agora eu perdi aqui. Quando ele fala das Marcela amou-me, eu anotei aqui, perdão, mas eu acho. Amou-me por... Bom, então aí ele vai estudar em Coimbra. Vai estudar em Coimbra, mas detesta a escola, detesta a aula, detesta tudo que o obrigue a algum compromisso. O que ele gostava mesmo era de viajar e namorar. Tá? Então, aí ele vai... Marcela, achei.
Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Quando ela estava já, perdão pelo chulismo, de saco cheio dele, ele foi embora para Coimbra, foi obrigado a ir. E agora faço aqui propaganda de um outro livro, chama-se Doutor Machado. É um livro escrito por um querido amigo que já faleceu, de São Paulo, e ele chamava-se Cássio. E nesse livro, ele trata dos personagens ou das personagens de Machado de Assis que se formaram em direito. Então tem vários, é curioso, quem escreveu foram dois os escritores, os dois advogados escreveram, e aí a página 150 tem sobre Memórias Póstumas. 150. Se o leitor acha que a esta altura, isso não é do Machado, hein? Isso é do Cássio. Se o leitor acha que a esta altura já tinha aparecido tudo quanto é tipo de fauna jurídica, surge aqui um defunto bacharel. De fato, o narrador morto, Brás Cubas, era um homem do direito. Meio por acaso, mas era, porque foi obrigado pelo pai a ir para Coimbra. E por acaso, porque o pai, querendo separar-lhe de Marcela, manda-o para Coimbra. Aí, Brás Cubas falando sobre a faculdade. Estudei-as muito mediocremente, e nem por isso perdi o grau de bacharel, confessa o morto. De fato, nos anos acadêmicos, tinha conquistado fama de folião. Era um acadêmico superficial, tumultuário e petulante. Desenrola-se aí a tribulada vida de Brás Cubas. Porque era sonho do pai. Né? O pai queria ter um filho bacharel. E ele vai para lá. Aí, então, eu falei da Marcela, não é verdade? Falei do nascimento dele. E agora, em Veneza, depois de formado, ele passeando pela Europa, chega a notícia do pai de que a mãe estava moribunda no Rio de Janeiro. Então, ele pega um barco e vem para o Rio de Janeiro. E a encontra a mãe à beira da morte. Aí ele diz, havia 8 ou 9 anos que não nos víamos. Então, ou seja, depois de formado em Coimbra, ou mais o período do estudo e mais o passeio, foram 8 ou 9 anos que ele não via a mãe. E aí, no capítulo 27, começa a sua história de amor com Virgília, a mesma que estará ao seu lado quando dá a prostração final. E Brás Cubas estava numa chácara na Tijuca da família, e o pai fala para ele ir à cidade para ele conhecer a futura noiva, que se chamava Virgília. Aí ele vai, mas uma senhora, Dona Eusébia, o convida para ele ir à casa dela Eusébia. E ele vai. E lá ele conhece conhece... meu pai. Eugênia. Conhece Eugênia, filha de Eusébia. E Eugênia, essa passagem é muito curiosa, porque a Eugênia tinha 16 anos. Aí, olhem o que aconteceu. Em um passeio pela chácara, Brás Cubas pergunta a ela se ela está com o pé machucado, estava com o pé machucado. E ela responde, não, senhor, sou coxa de nascença. Aí, aspas, mandei-me a todos os diabos, chamei-me desastrado e grosseirão, tratei de apagar os vestígios de meu desazo. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, perfeitamente são. Vinha de uns olhos pretos e tranquilos.
Então, ou seja, ele narra, né, quando ele conheceu Eugênia. Aí ele resolve ir para o Rio de Janeiro, né, descer, que ele fala. E ela diz para ele não ir para o Rio. E aí eles se beijam. E ele tem certeza que foi o primeiro beijo dela. E ele fala, mas continuava coxa. Aí ele desce. Ele desce e vai conhecer, enfim, a mãe. Ah, não, perdão, a mãe morreu, né? Eu falei. A mãe morreu. E aqui começa a história dele de amor com Virgília, que foi a grande mulher da vida de Brás Cubas. Foi uma mulher que esteve com ele vários anos, né? E viveu com ele várias problemas, né? Questões alegres e tristes. E eles alugam. Perdão. Ela casa-se com o Lobo Neves, que era um político. Mas ele, Brás Cubas e Virgília começam a ter um relacionamento secreto. E são amparados, são guardados, por uma mulher, Dona Plácida, em uma casa da Gamboa, que é um bairro do Rio de Janeiro. Aí tem, na página 115, que é antes deles começarem, que é um capítulo muito curioso, que eu gostei muito, chamado Momento Oportuno. Mas com a breca, quem me explicará a razão dessa? Eles não tinham tido nada ainda. A razão dessa diferença. Um dia vimos-nos, tratamos o casamento, desfizemo-lo e separamos-nos a frio, sem dor, porque não houvera paixão nenhuma. Mordeu-me apenas algum despeito e nada mais. Correm anos, a beleza de Virgílio chegara, é certo, a um alto grau de apuro, mas nós éramos substancialmente os mesmos. E eu, a minha parte, não me tornara mais bonito nem mais elegante. A razão não podia ser outra, senão o momento oportuno. Não era oportuno, eu achei isso muito... São 3 parágrafos, 4 parágrafos. A razão não podia ser outra, senão o momento oportuno. Ele disse, então, que tem que ter um momento oportuno das pessoas se conhecerem, se gostarem, se amarem e começarem a ter um relacionamento. Nesse caso aqui, não foi esse dia. Não teve esse momento. Não há amor possível sem a oportunidade dos sujeitos. Que importuno, dizia ela, fazendo uma careta de raiva. Estremeci. Fitei-a. Vi que a indignação era sincera. Então ocorreu-me que talvez eu tivesse provocado alguma vez aquela mesma careta. E compreendi logo toda a grandeza da minha evolução. Tinha vindo de importuno a oportuno. Aqui, por exemplo, só para o capítulo anterior a esse, é o capítulo 60, 55, talvez. Ele é um capítulo só de... Está vendo aqui? O velho diálogo de Adão e Eva. Ele escreve Brás Cubas, Virgília, Brás Cubas, Virgília. Só isso. É o capítulo inteiro. Só isso. É um capítulo. Sabe? Mas aí, a partir desse momento inoportuno, ele começa a ter esse relacionamento com Virgília, tornaram-se amantes, né? E, lá pelas tantas, aí ele foi chamado a um jantar pelo Lobo Neves, a casa do casal. E ele chegou mais cedo à casa dos dois e é convidado a jantar dias depois. Chegou cedo, foi dar umas voltas
e a tampa do relógio cai no chão, na Rua dos Ourives, no Rio de Janeiro. Aí ele entra em um cubículo empoeirado e escuro. E quem revê, custa a reconhecê-la. Bexigas, né, varíola, e a velhice precoce a haviam destruído. Marcela, que o reconheceu logo. Com Virgília, já casada com Lobo Neves, terá um romance secreto. Mas aí ele vê Marcela, ela o reconhece, ela tinha perdido tudo, né? E havia sido gratificada com aquele lugar de concerto, que devia ser uma coisa muito feia, com a mulher, né, caída. Imagina, né? Se a gente tem a visão da Sônia Braga, toda bonitona, para uma mulher que não a reconheceu como Marcela. Era a mesma espanhola de lá de trás, né? Então, aí ele sai dali, tenta disfarçar, né? E sai do lugar, porque não queria ficar ali, não queria mais ficar, sabe? Então, ele tem esse romance com Virgília, né? Aí, Beth também depois pode nos ajudar, que eu fiquei com uma dúvida. Se o Lobo Neves sabia do romance dos dois. Sabia? É isso. Eu falei, gente, ele sabia. Ele sabe, não é possível, tá aqui e tal, mas eu não... O livro é tão intenso, gente, é tão maravilhoso. Se você me permitir, Beth, claro. vou dar uma entrada aqui, já que você me chamou. É muito interessante na narrativa de Machado a questão dos índices. Ele deixa pistas, ele deixa os subentendidos, os implícitos. E pelos implícitos que estão no texto, a gente consegue perceber que o Lobo Neves tinha total conhecimento, mas isso não é declarado. Não há essa declaração de que ele sabia, mas a gente percebe que havia uma certa desconfiança. Há índices no texto que mostram isso, né? Machado trabalha muito nessa linha, né, de apresentar implícitos, subentendidos, provas e contraprovas. Ele trabalhou muito nessa linha, certo? Perfeito. Aí, queridas e queridos, estou vendo aqui a hora, temos só que... Ainda falta muita coisa, mas eu queria só dizer para vocês 2 pontos do livro. Você ainda tem 15 minutos. Tá. A Virgília continua casada, né? E aí ele recebe um pacote com um embrulhozinho que era um relógio. Chama-se Uma Carta Extraordinária, o capítulo. Meu caro Brás Cubas, vou só resumir. Há tempos, no passeio público, tomei-lhe de empréstimo um relógio. Nada a ver com aquele relógio que caiu a tampa lá, outro relógio. Tenho a satisfação de restituir-lhe com esta carta. A diferença é que não é o mesmo, porém outro. Não digo superior, mas igual ao primeiro. Muitas coisas se deram depois do nosso encontro. Irei contá-las pelo miúdo, se me não fechar a porta. Saiba que já não trago aquelas botas caducas, nem envergo uma famosa sobrecasaca, cujas abas se perdiam na noite dos tempos. Dito isso, peço licença para ir um dia destes expor-lhe um trabalho, fruto de um longo estudo, um novo sistema de filosofia que não só explica e descreve a origem e a consumação das coisas. É singularmente espantoso esse meu sistema. Retifica o espírito humano, suprime a dor, assegura a felicidade e enche de imensa glória o nosso país. Chamo-lhe humanitismo, de humanitas, princípio das coisas.
Minha primeira ideia revelava uma grande enfatuação. Era chamar-lhe borbismo, de borba, denominação vaidosa, além de rude e molesta. E quem assina é Joaquim Borba dos Santos, ou Quincas Borba, que se tornaram amigos, e daí resultará um livro sobre o qual falaremos terça que vem, né? O Piscinini, creio. Bom, li essa carta sem entendê-la. Aí, Brás Cubas, perdão. Naturalmente, agora o que ele fala nos interessa também. Naturalmente, o Quincas Borba herdara de algum dos seus parentes de Minas e a abastança devolver-lhe a primitiva dignidade. Então, guardei a carta e o relógio e esperei a filosofia. Aí, mais para frente, ele é convidado para um outro jantar. Imagina. Nazaré, tá bom assim? Tá? Então ele vai na casa da irmã dele, Sabina. E lá conhece a Nhanloló, que é a terceira mulher da vida dele. É Nhan, né? Nhanloló. É Nhá. Aqui tá com tio, viu? Bom, moça graciosa, um tanto acanhada a princípio, mas só a princípio. Aí, na saída, ela corre lá, a irmã pergunta, e aí, gostou dela? Ah, não, ela usava pérolas, não gosto de pérolas. Então, mas ele começa também um romance com a Nhan. Casa-se com ela. Casa-se com Nhanloló, que depois morre também. Então a vida dele era assim, né? A mulher entrava, ficava um tempo e saía. Sabe? Entrava. Aí ele mais adiante vai falar sobre o humanitismo. E no final, queridas e queridos, o epitáfio de Nhanloló diz assim, aqui já chamava-se Eulália, Dona Eulália Damascena de Brito, morta aos 19 anos de idade, orai por ela. O epitáfio diz tudo, vale mais do que se lhes narrasse a moléstia, a morte, o desespero da família, o enterro. Ficam sabendo que morreu. Acrescentarei que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela. Aí vejam agora que excessos pode levar a uma inadvertência. Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia, que matando a direita e a esquerda, levou também uma jovem dama, que tinha de ser minha mulher. Não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte. E aí ele vai, né? Já estou aqui. Tem um capítulo que é assim, chama-se Inutilidade. Mas, ou muito me engano, acabo de escrever um capítulo inútil. Só isso. O capítulo é só isso. Então ele vai, queridos, é realmente um livro que não dá. Mais para frente, ele vai fazer obras de caridade. E ele encontra em um cortiço a Eugênia, aquela que era coxa, e que ele beijou lá na chácara quando tinha 16 anos. E a Eugênia estava nesse cortiço, sozinha. Aí ele fala, mas continuava coxa. Coxa e triste. Sei que continuava coxa e triste. Foi com essa impressão profunda que cheguei ao hospital, onde Marcela entrara na véspera, e onde a vi expirar meia hora depois,
feia, magra, decrépita. Estamos terminando agora com o Quincas Borba, com essa intensidade do estudo dele do humanitismo, acaba ficando meio avoado, né? E ele morre. O Quincas Borba morre na casa do Brás Cubas. Morreu pouco tempo depois, em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão. O último capítulo. Travou? Posso falar? O último capítulo, eu faço questão de ler, porque é assim, chama-se Das Negativas. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia. Ele vai abrir uma janela, ele, Brás Cubas, e fica com pneumonia. Por isso que ele morre tão cedo. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vós ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Vocês imaginam? Mas não padeci a morte de Dona Plácida, aquela que alugava a casa para ele se encontrar com a Virgínia. Nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque, ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Era isso, queridas e queridos. Assim, com um esforço aqui mensal, de um mês, foi isso que eu consegui trazer para vocês. Parabéns, Guilherme. Muito obrigada pela sua explanação. Sem dúvida, você fez uma pesquisa considerável, 1 hora só para falar sobre memórias póstumas é muito pouco. Eu me lembro, no curso superior, quando eu dava aula de literatura brasileira, que eu geralmente gastava 4 aulas para falar sobre as memórias póstumas. É um livro riquíssimo, como eu havia dito anteriormente, é um livro instigante, ele realmente rompe com a estrutura romanesca, não é romântica só, não. Ele não é um grito novo em relação a uma quebra com o romantismo, mas ele quebra a estrutura do romance, a estrutura romanesca. E realmente foi essencialmente inovador, despertou incômodo na crítica, até hoje é muito analisado, há discussões, inclusive controvérsias em relação aos caminhos trilhados pelo Machado, na construção desse narrador sui generis, porque é um narrador morto.
é um morto que narra com total consciência. Ele é onipresente, onipotente, ele é tudo. Ele tem total consciência, né, daquilo que ele está narrando, porque ele viveu aquilo tudo. Né? Nós não temos, nós somos vivos, nós não sabemos o que virá, mas ele podia perfeitamente conduzir isso. Walter Benjamin fala muito desse narrador, dessa autoridade narrativa. Benjamin fala muito sobre isso. E o Brás Cubas é um narrador autoritário. Muitas vezes a pessoa confunde o narrador com o autor. O autor é uma coisa, aquele que cria. O narrador é aquele que é o ser criado. E o Machado deu posse ao Brás Cubas para conduzir a estrutura narrativa, né? O Brás Cubas é quase que uma entidade de tanto poder que ele tem na condução, e ele vai conduzindo realmente o leitor, e tem pistas, contrapistas, certezas, incertezas. A única coisa que é certa, que eu como leitora, sinto, é a habilidade do Machado em construir esse personagem, em construir essa narrativa, em trabalhar com a ironia, com o sarcasmo, né? Isso tudo é muito bem alicerçado. Eu queria agradecer a você, a sua explanação, né? Pena que nós tivemos pouco tempo para poder ter mais, você está de parabéns, agradeço muito e vou abrir para as perguntas, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, lembrando ao Frazão que nós não podemos exceder 10 minutos, certo? Então, porque temos duas pessoas com a mão levantada, Beth. Então, vamos ver quem levantou a mão, por favor. Leila Barbosa levantou a mão. Leila, a palavra é sua. Ela está com o microfone fechado, né? Leila, tem que abrir o microfone, por favor. Leila, abrir o microfone, por favor. Então, vamos passar para a Suelen. Suelen. Oi, deixa eu tentar ver como é que tá a minha cara. Meu Deus do céu. Desculpa, gente. Mal cheguei do trabalho, fui alimentar minha filha e entrei na reunião. Na realidade, não são perguntas, né? Eu queria fazer algumas contribuições, né? Já faz uns 2 anos que eu não trabalho com ensino médio, né? Eu sou professora de letras. Eu trabalho com português, inglês e espanhol. Mas uns 2 anos eu não pego ensino médio. Porém, sempre quando eu trabalho com ensino médio, eu trabalho essa obra, né? Tanto a obra quanto o filme, né? E a gente faz esses comparativos. Além ali da questão da filosofia, ali, né? Da humanista ali do Quincas, nós temos outras partes também no livro que nos leva a reflexões. Coisas simples, mas que a gente para pensar, pior que é mesmo, sabe? Por exemplo, aquele capítulo, aquela parte, ele fala sobre a importância do nariz, né? Sobre o nariz. Ou sobre a importância das roupas. Que se todos vivessem sem roupas, né? Tal qual seriam como animais, nem sentiriam atração um pelo outro, porque a roupa é aquilo que desperta o desejo e tudo mais. Então ele faz ele usa essas palavras e leva a gente a pensar algumas coisas, não é que é mesmo, sabe? Com coisinhas simples, né? E quando você fala ali do capítulo ali do diálogo ali, eu lembro também que nas versões mais clássicas, né, do livro, as mais antigas, tinha o capítulo da inutilidade, né, onde ele brincava e colocava, inclusive, lá, né, e acaba por escrever um capítulo inútil, né, o capítulo da inutilidade. Eu falei. Eu não escutei, eu escutei você falar o outro diálogo, então eu não escutei o da inutilidade, desculpa. Então, assim, ele brinca com várias coisas, assim, e ele tem essa questão da proximidade com o leitor, então ele tenta se aproximar a todo momento com o leitor, que também é uma coisa bem legal, né, porque ele conversa com o leitor.
né? Então, é o que eu gosto muito da obra do Machado. E outra coisa foi o impacto da época, né? Que nem vocês comentaram ali. Imagine vocês, né? Todo aquele romance, né? E daí me vem um livro com um verme na capa, daqueles bem gordinho, né? E você vê a dedicatória para o verme. Então, o impacto que aquilo gerou, né? Para a sociedade da época. Então, nossa, eu sou apaixonada por essa obra também do Machado, né? O papel das mulheres ali também, bem legal. Eu amo essa obra. Muito obrigada, Suelen, pela sua participação. Eu vou passar a palavra para a Leila, mas está havendo alguma coisa no computador da Leila, porque está tremendo. Não dá mais, não. Não está mais, não, né? Está ainda, mas pode falar, Leila. Não, então eu só havia só o meu cumprimento ao meu ex-aluno brilhante, chamado Guilhermão, que quando eu chegava na universidade, todo mundo ficava sabendo, porque ele gritava, professora Leila chegou! Parabéns, Guilhermão, eu gostei muito, sabe? Machado é mesmo confuso, mas ao mesmo tempo é completamente sábio. Ele nos mostra tudo. Apesar da confusão, ele acaba nos mostrando tudo. Não é isso, Beth? Um beijo para vocês. Você sabe muito mais do que eu, querida. Que nada. E ainda tem presente para te dar hoje. Não me esqueci, não. Eu estou esperando esse presente. Pois é, mas vamos ver agora se na próxima eu vou falar um negócio dificílimo, mas eu descobri um negócio. Se é que nenhum outro filósofo, estudioso, enxergou isso, eu não li em lugar nenhum. Eu enxerguei, você já pensou? Que barato! A gente vai ficando velho, vai ficando sábia. Você sempre foi sábia, né? Eu estou sempre na brincadeira, né, gente? Então, boa noite para você. Muito obrigada, adorei. Eu gostei muito mesmo. Boa noite, Leila. Boa noite. Quem mais levantou a mão? Tem o Arnaldo, está com a mão levantada. Pois não, Arnaldo, pode falar? Pois não, Arnaldo? Eu acho que ele caiu, Beth, porque saiu... Mais alguma consideração? Maria Helena Sleutes, com a palavra. Então, quero muito cumprimentar você, Guilherme, pela apresentação, foi muito agradável, e dizer assim que é muito difícil falar sobre essa obra, que na verdade é um catálogo de fracassos, né? Não sei se você também percebe isso, mas nem aquele capítulo final que tenta redimir os fracassos consegue. Mas essa é uma vitória também do nosso querido Machado, fincando o pé no realismo, e um realismo popular. Parabéns por ter nos trazido, Guilherme. Obrigada a vocês da academia, Beth, Tadeu. Boa noite a todos. Boa noite, Maria Helena. Sem microfone, Beth. Está com o microfone fechado. Mais alguém gostaria de falar? Então, nós vamos encerrar. Eu vou passar a palavra ao Tadeu, mas já agradecendo ao Guilherme essa excelente, essa brilhante explanação sobre memórias, e por termos contado com ele no nosso quarto ciclo, com tanta boa vontade, com tanto carinho e com tanta preocupação. Guilherme, você se saiu muito bem. Muito obrigado. Não havia necessidade de se preocupar. Expressou muito bem. Eu fui fazendo algumas considerações no chat, porque eu acho que isso é o papel do coordenador
do curso, né? Sempre vendo o que o palestrante está falando e também tecendo considerações. Então, pensei que não daria para fazer, mas deu. E só tenho a agradecer a você. Tadeu, com a palavra. Olha, tem que cumprimentar o Guilherme, porque essa forma dele falar, que a gente já conhece de outros cursos, né, de outras apresentações, ele vai nos envolvendo, né, a princípio parece que não houve uma preparação, e sim que ele vai falando de improviso, e eu sei que houve uma grande preparação, mas é sempre a impressão que dá, é justamente por causa do domínio completo do assunto. Eu, particularmente, Memórias Póstumas é o meu livro preferido do Machado de Assis, considerando o Dom Casmurro num outro patamar, né? Dom Casmurro não entra, você tira Dom Casmurro, aí Memórias é o meu livro preferido, justamente pela originalidade. Eu considero o livro mais original, aí ele entra ali, para mim, num patamar também quase que soberano nesse quesito originalidade. Eu sou muito fã dessa obra, já li e reli algumas vezes. Mas, dito isso, eu já apresento as minhas considerações finais. Eu desejo uma boa noite, agradeço a presença de todos. Agradeço a Ceci Barbosa Campos, que mais uma vez me deu a oportunidade de estar aqui falando em nome da Academia Juiz de Fora de Letras, uma honra, uma alegria, e sempre por motivo muito justo, ela representa a Academia hoje num outro evento. Então, muito boa noite a todos, muito obrigado, e na terça-feira que vem, nós teremos mais uma aula nossa com outro bamba aí da nossa academia. Na próxima terça-feira, nós teremos a Leila Knaip e a Marisa Timpone falando sobre o tempo e o mal em Machado de Assis. Eu acho que vai ser algo inovador, excelente, tendo em vista o conhecimento de ambas, certo? Guilherme, para as suas últimas considerações, nós encerramos com você. Oi, queridas e queridos, amigas e amigos. Não, dizer que eu estou muito feliz. Realmente eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque recorri a Beth algumas vezes. Falei, Beth, posso fazer isso? Devo fazer isso? Não, não faz isso não. Faz assim, faz assado. Pronto, mas que bom que deu tudo certo. Muito obrigado, viu, Beth? E obrigado a todos vocês, no fundo do coração. Tá bom?